Se eu tenho R$ 1 milhão para investir, será que eu posso investir tudo pelo BTG Pactual? Será que é seguro deixar todo o dinheiro num único banco? E se o BTG quebrar, hein? Como é que eu posso ter certeza, as garantias de que ele é um banco seguro de fato? E aquela história lá do FGC, que eu não posso passar do limite de 250 mil por CPF e por instituição, como é que fica nesse caso? Se essas dúvidas aí já passaram pela sua cabeça, no vídeo de hoje a gente vai esclarecer todas elas. Então vem comigo. Se você não me conhece, o meu nome é Thiago Weber e eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e te pedir também para deixar o seu like aqui no vídeo. Sem mais delongas então, já vamos direto para o conteúdo. A primeira pergunta é se eu posso investir todo o meu dinheiro através do BTG Pactual. Será que isso aí é uma boa ideia? Então vamos lá, vamos trabalhar em cima dessa pergunta aqui. Só antes, pessoal, eu quero fazer um disclaimer aqui super importante. Esse vídeo todo, ele não é propaganda, tá? De jeito nenhum. Eu estou fazendo análise fria dos fatos aqui, mas isso aqui não é uma publicidade, não estou ganhando nada aqui para analisar o caso em particular do BTG, beleza? Só feito esse alinhamento aqui. Começando então de forma genérica, né? Antes de entrar no caso particular aqui do BTG. Sempre que a gente vai investir através de um banco de investimentos ou de uma corretora, né? Uma corretora de investimentos, a instituição que a gente escolhe em si, ela não traz risco para os investimentos. E é fácil da gente entender isso. O próprio nome já diz corretora. Né? A corretora é quem faz o quê? A corretagem. E a corretagem ela já remete a um negócio que é uma intermediação. Então vamos pensar num caso assim, né? Você tem lá seu dinheiro, seu R$ 1 milhão, e você vai investir tudo através do BTG Pactual, nesse exemplo que a gente está dando aqui. Lá pelo BTG você pode investir em tesouro, em ações e fundo imobiliário. Vamos dizer que foi essa carteira aí que você montou lá, né? Então, o BTG ele fez o quê? Ele te ajudou a chegar no tesouro, na carteira de ações e nos fundos imobiliários. Ele fez essa intermediação aqui. Então, o risco dos seus investimentos é o risco de quem? Do tesouro, das ações e dos fundos imobiliários. O BTG, nesse caso aqui, ele não tem nada a ver com a história. Ele está simplesmente fazendo esse agenciamento, esse meio de campo. E ele também está fazendo o que a gente chama da custódia, ou seja, ele está guardando os seus ativos, ele está guardando o seu tesouro, guardando as suas ações e guardando os fundos imobiliários, que é o papel aqui que a gente chama de custódia, né? Mas se o BTG quebrar, né, na pior de todas as hipóteses, você tem a chance de trocar essa custódia. Você pode tirar essa guarda do BTG e levar para outro banco, para outra corretora de investimentos. Esse mecanismo, inclusive, ele está se tornando bastante popular, a chamada transferência de custódia, né? Sempre que uma corretora, um banco, ele não está atendendo, não está funcionando bem, o investidor ele tem esse direito, né, de pegar os seus ativos, naquele exemplo lá que a gente estava dando, o tesouro, as ações e os fundos imobiliários, e levar ele para outra instituição, tirar de um lugar e levar para o outro, sem prejuízo nenhum, sem custo nenhum, sem tarifa também, tá certo? Então, é um mecanismo aí que é direito do investidor e que hoje em dia já está bem fácil aí de implementar. Então, para concluir esse bloco inicial aqui, gente, se for BTG, se for XP, se for Rico, se for qualquer outra instituição que você está usando para investir o seu dinheiro, esse cara em si, ele faz o agenciamento, a intermediação, a corretagem. Então ele por si só não vai trazer risco para os seus investimentos. É a mesma analogia lá que a gente usa para entender na questão do corretor imobiliário, né? Quando você vai comprar uma casa, você chama lá um corretor, ele te ajuda a escolher sua casa, né? Você foi lá e comprou a casa. O vendedor pagou a comissão lá do corretor, né? E vida que segue, a casa agora é sua e o corretor que te ajudou a comprar essa casa, ele não interfere em nada mais, né? O cara ali que te ajudou, que fez o meio de campo, ele só facilitou o seu negócio, ele intermediou o seu negócio. Mas não quer dizer que ele vai trazer risco para a compra da sua casa ou que depois que você está vivendo lá na casa, o corretor vai te prejudicar de alguma forma. De jeito nenhum, né? Essa relação, ela é literalmente a intermediação, né? A corretagem, o meio de campo ali, o agenciamento entre você e o ativo que você está comprando. Agora vamos responder a outra pergunta, né? E o BTG em particular? Será que ele é seguro mesmo? Para responder essa pergunta aqui, eu quero voltar naquele conceito que a gente até falou já alguns vídeos atrás sobre o ranking do Banco Central do Brasil. Para quem não sabe, o Banco Central ele tem um ranking que ele categoriza os bancos e ele tem as faixas, né, do S1 até o S5. Esse ranking ele tem uma série de critérios, tá? Mas o ponto aqui, para a gente não se estender muito, é que o S1, que é o topo da pirâmide,
ele pega os bancos mais casca-grossa que existe no Brasil, tá certo? É um critério bem rigoroso para o banco ser considerado um S1. E o mais, assim, megalomaníaco deles, vamos dizer assim, né? O mais escandaloso de todos é que, assim, ó, para o cara ser S1, para o banco ser S1, ele precisa ter um tamanho maior ou igual a 10% do PIB brasileiro, gente. Então, para o banco ser S1, ele tem que ser enorme, esse que é o ponto. Então literalmente, é o topo da pirâmide, né? São bancos da elite ali, ó, bancos que estão muito capitalizados, que são bancos grandes, né? Que fazem muito negócio. E eu estou falando isso, obviamente, porque o BTG é um banco S1. Então, ele está no topo da pirâmide, literalmente, né? Um banco que está na mais alta categoria aí de todos os bancos brasileiros. Além disso, em outros rankings, né, no ranking de ativos, por exemplo, o BTG é o 6º colocado. E no índice de lucratividade, ele é o 4º colocado. Então, é um banco muito grande, muito seguro e muito lucrativo também. E eles já são considerados também o maior banco de investimentos da América Latina. Porque o BTG é uma instituição especializada, né? A gente não vê, por exemplo, a agência na rua do BTG, é diferente do Itaú, dos outros, que tem essa proposta de ser um banco mais do varejo também. O BTG é um banco de investimentos focado nesse nicho e é o maior aí de toda a América Latina. Lembrando e reforçando, isso aqui não é jabá, hein, pessoal? Não é não, eu tô só fazendo a leitura aqui dos fatos, tá? Não é propaganda, não tô induzindo vocês aí a qualquer coisa nesse aspecto. Então eu trouxe todos esses números aqui, essas ordens de grandeza, para vocês saberem que quando eu falo assim, ó, poxa, para o BTG ter algum problema, para ele quebrar, qualquer coisa nesse sentido, tem que ter já uma crise enorme acontecendo no Brasil. Porque é um banco que tem negócios, né, que tem uma capitalização equivalente a 10% do PIB. Na verdade, até maior, né, do que 10% do PIB. Então é aquela história, né, ele é um banco grande demais, é too big to fail. Claro que existem aí os casos, né, que a gente já viu lá nos Estados Unidos, principalmente de bancos grandes demais, mas que acabaram quebrando mesmo assim. Mas não é o caso aqui, né? Para que isso aconteça, tem que acontecer muito problema antes, né? Para a gente chegar a tal ponto de que uma instituição desse tamanho ela vai ter problemas, vai vir a quebrar ou alguma coisa nesse sentido. Ah, Tiagão, mas se ele é tão grande assim, por que eu não ouço falar tanto dele? Isso é uma coisa que eu escuto muito do pessoal aqui da volta, tá, pessoal? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Para quem não sabe, eu atuo aqui na região. E muitos empresários aqui, médicos, que eu atendo aqui da região, eles trazem esse questionamento, né? Eles falam assim, pô, mas eu nunca ouvi falar desse cara. E é verdade, porque a gente não tem agência na rua, como tem, por exemplo, o Itaú, isso aí, querendo ou não, faz falta, né? Na hora de construir aquela cultura, aquele brand, né, de lembrar da marca, a agência na rua, a propaganda, a publicidade amplamente feita, ela tem o seu impacto, né? O Itaú, por exemplo, que é sempre que eu gosto de fazer essa comparação, ele anuncia na Rede Globo, né? No horário da novela, no futebol. Então todo mundo conhece, todo mundo lembra da marca, né? No final de ano, lá do Natal, eles fazem aquela propaganda bonita que todo mundo chora, não sei o quê. Então o Itaú ele faz esse esforço para estar na mente das pessoas. E o BTG não faz esse tipo de publicidade, ele não anuncia amplamente, né? Ele é um banco mais nichado. Então ele tem, sim, publicidades, mas ele anuncia mais para o pessoal aí que é público-alvo, né? Então não tem um outdoor, não tem um cartaz aí pela rua, não tem agência, não tem anúncio em horário nobre aí na novela, na Rede Globo, né? Então por isso ele não tá tão na mente das pessoas. Eu escuto muito isso aqui do pessoal que eu atendo da região aqui principalmente, mas isso não muda o fato de que ele é um banco enorme, né? Um banco muito capitalizado e que tem os negócios aí um pouco mais nichados e a estratégia de marketing um pouco diferente. Beleza, então agora a gente já entendeu que sim, o BTG é uma instituição segura, muito grande, muito relevante no negócio bancário brasileiro. Mas e aquela história lá do fundo garantidor, hein? Eu não tenho que tomar cuidado para não passar de 250 mil investido em cada um dos bancos? Isso aqui, pessoal, é uma grande confusão. Eu vejo muita gente confundindo conceitos. Então vamos lá, vamos recapitular qual que é o negócio aqui. A cobertura do FGC, ela cobre até 250 mil por CPF e por instituição. Para quem? Para ativos emitidos por bancos. Ó, vamos lá, estamos construindo aqui a ideia, tá? Então o que isso significa? Se você tem lá uma conta no BTG, mas naquele mesmo exemplo que a gente estava dando antes, você vai investir R$1 milhão em tesouro, em ações e fundos imobiliários. Quem é o emissor desses ativos que você investiu? O tesouro é o próprio Tesouro Nacional, as ações são as empresas que você está investindo e os fundos imobiliários são as gestoras. Então, gente, percebam que naquela carteira exemplar ali que a gente deu,
o BTG não emitiu nenhum desses ativos. O BTG só vai emitir CDB, LCI, LCA ou outros ativos eventualmente, né? Mas os principais são esses, CDB, LCI e LCA. Então, se no seu investimento você fizer alocação em CDB ou LCI e LCA emitidos pelo BTG, aí a regra do FGC vai começar a valer. Mas não que todo o seu patrimônio, né? O pessoal muitas vezes associa isso, abre o aplicativo lá e aí olha, poxa, eu já tô com 300 mil investido no BTG, né? Por quê? Porque a custódia está dentro do BTG. Mas aí faz essa confusão de achar que aquilo ali é o limite da cobertura do fundo garantidor, quando na verdade não tem nada a ver com isso, tá? O que importa, na verdade, são os ativos que o seu dinheiro está investido. Uma coisa é a custódia, outra coisa é a emissão dos ativos. Então, se você investir 300 mil em CDB do BTG, aí sim, aí você passou do limite da cobertura, porque se o BTG quebrar, qualquer coisa assim, você só vai ter garantido 250 mil. Mas se você pegar todo o resto do seu dinheiro, né? Por exemplo, lá você investiu 200 mil em CDB do BTG e os outros 800 montou uma carteira diversificada em outros ativos. Aí você vai estar coberto, né? Você vai ter a cobertura total ali naquele CDB do BTG porque você não passou do limite de 250 mil. Inclusive no próprio aplicativo lá do BTG eles têm lá um monitor de fundo garantidor. Então você consegue clicar lá e ver todas as posições em todos os bancos, porque também dá para investir em outros bancos, né? Através do BTG, a gente comprar CDB de outros bancos, do Banco ABC, do Banco Pine, de vários outros bancos aí que a gente tem no mercado, você pode fazer isso através do BTG. Então, lá no aplicativo mesmo, eles mostram esse monitor, esse acompanhamento ali de quanto você ainda pode investir em cada emissor, se você está dentro da cobertura em cada um deles. Então, isso aí é algo que eles oferecem também como forma ali de monitoramento. E um exemplo assim até engraçado que eu gosto de trazer para o pessoal para exemplificar essa coisa aí do FGC, né? Imagina o caos que seria para um cara que é muito endinheirado, né? Um cara que tem lá 20 milhões, 30 milhões. Imagina só se ele não pudesse investir mais do que 250 mil em cada banco, né, gente? Pô, a vida dele seria um inferno, né? Porque ele teria que abrir conta em todos os bancos que existem na face da Terra para ter essa garantia. Então, o cara que tem muito dinheiro, que tem lá 20 milhões, 50 milhões, que nem a gente deu nesse exemplo, ele pode sim, tranquilamente, investir tudo através do BTG ou de outra instituição, né? Porque daí o que importa é a carteira que ele vai montar. É o ativo que ele vai investir em si e não a quantidade total de dinheiro que ele tem lá naquela instituição. E se você está acompanhando o vídeo aqui e ficou interessado, gostaria de fazer uma análise da sua carteira para entender se ela está bem alocada, se ela está bem investida e quiser contar com a minha ajuda, com a minha consultoria de investimentos, talvez seja a hora de você conhecer o nosso trabalho aqui junto com o time da Portfel. Aqui na consultoria, a gente monta esse diagnóstico, né? Entende se a sua carteira está boa ou não, monta um plano individualizado e faz esse acompanhamento durante todo o período aí da sua jornada de investidor. Então, se você quiser saber mais, quiser marcar sua primeira reunião gratuita, o link está aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. E para finalizar essa nossa análise aqui, pessoal, esse exemplo do 1 milhão ele não é à toa não, tá? Por quê? Lá no BTG, esse aí é o primeiro patamar que você já começa a ter vantagens, né? Um exemplo clássico é o cartão de crédito. Com R$1 milhão você consegue já o cartão de crédito Ultra Blue. Eu já falei melhor sobre ele em outro vídeo aqui no canal, sobre os cartões de alta renda e private. Eu vou deixar aqui no card aqui, depois você pode assistir esse vídeo se você quiser. Mas o R$1 milhão ele é esse patamar simbólico aí. Você consegue já emitir esse cartão, ele já é um cartão isento. Então é uma sinalização de que você começa a ter benefícios. Por isso que é interessante a gente ter uma casa de confiança, né? Uma corretora, um banco de confiança para concentrar ali os recursos, né? Ter uma consolidação e conseguir benefícios, né? Manter esse relacionamento, essa questão de confiar por um lado e ganhar benefícios de outro, né? Então, esse é o resumo aí da análise de hoje. Quero te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo se você acompanhou até o final. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e deixa suas opiniões e suas dúvidas aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima!